Então aqui eu estou falando basicamente de comportamentos que, de novo, esse centro é o nosso centro sem pressões externas. Quanto mais pressões externas a gente está recebendo, muitas vezes por causa de outros seres humanos, por causa da sociedade em si, a gente vai tendo que distanciar e moldar o nosso comportamento para o contexto para não se ferrar, ou para se dar bem, ou para os dois ao mesmo tempo, né? É, quando a gente está falando de um outro ser humano, a gente pode estar falando de relação de pais e filhos, de amizade, mas hoje a gente vai focar bem em relacionamento amoroso, que é o bate-papo do dia, tá? O que que acontece? Bem, o negócio é bem simples. Quer dizer, vai ficar óbvio depois que eu mostrar. Sabe esse negócio aqui? Ó, tem esse negócio aqui assim, né? Ó, tem dois dele. Agora são dois, beleza? O que que acontece? Cada uma desses desenhos aqui é um ser humano diferente, tá? É, cada um dos seres humanos vai ter o seu centro, que é o jeito mais natural de agir, e vai ter a sua circunferência aqui, que vai definir os comportamentos que são diferentes do centro, mas que são sustentáveis, e os que são diferentes, mas não são sustentáveis por muito tempo, tá? E como a gente falou, nós não nos envolvemos com os nossos clones. Então, essencialmente, o centro da outra pessoa não vai ser o mesmo que o nosso. A grande questão é o quanto os nossos centros se distanciam um do outro. Essa é a questão da compatibilidade que eu estava falando há pouco, tá? Então, galera, aqui a gente vai começar a perceber que tem várias coisas que podem acontecer num relacionamento. A primeira coisa que pode acontecer num relacionamento a gente, quando está agindo com uma outra pessoa, a gente vai precisar pensar que algum sacrifício é necessário. Como eu falei, se você é uma pessoa que não gosta de usar calças, se você vai na padaria comprar pão, você tem que usar calças. Então, conviver em sociedade exige nós termos que nos adaptar um pouco. E quando nós estamos numa relação emocionalmente íntima, seja uma amizade, mas principalmente um relacionamento romântico, que a gente quer manter por muito tempo, quem sabe a vida inteira, né? A gente está investindo e quer que aquilo funcione bem. A gente vai precisar pensar que a gente vai ter que agir de uma maneira diferente, tá? Em primeiro lugar, a gente pode ter vamos dizer, um caso mediano, tá? Opa, bati aqui sem querer. Vamos fazer o seguinte, eu ia mostrar uma outra coisa, mas vamos por esse caminho antes. Um caso mediano de compatibilidade entre dois parceiros. Como que eu represento isso aqui por esse nosso, basicamente, isso aqui está virando um diagrama de Venn, né? Para quem não conhece, é aquele que tem círculos que tem interseções. Um casal com média compatibilidade, uma compatibilidade ok, aceitável, ele vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então, quando a gente está agindo com uma outra pessoa, a gente vai querer agir de uma maneira que faça a gente, vamos dizer assim, se encontrar no meio do caminho entre o centro de uma pessoa e o centro de outra pessoa. Então, qualquer lugar aqui no meio vai fazer... esse ponto vermelho agora é como o casal está agindo entre eles, tá? A soma do comportamento entre os dois em um determinado assunto. Ou na soma de todos os assuntos. A gente pode generalizar aqui. Então, a gente vai querer que ele esteja em algum lugar aqui no meio, tá? O ideal é que a gente ceda um pouco, cada um cedendo um pouco, e a gente se encontre em algum lugar aqui no meio do caminho. Por quê? Se vocês perceberem, essa zona central, ela é uma zona que ela eu vou marcar com um vermelhinho. Opa! Perdão. Esse aqui era para ser o vermelhinho. Aqui, ó. Essa zona inteira, ela é uma zona, né, esse vermelho escuro, em que está dentro da zona de sustentabilidade dos dois membros do casal. Ok?
Se a gente conseguir achar maneiras de interagir entre nós dois, maneiras que estejam dentro dessa zona de sustentabilidade dos dois, isso é o ideal. Isso vai ajudar muito a gente a conseguir ser muito satisfeito nessa relação e, ao mesmo tempo, ter maior longevidade, porque é sustentável para os dois. Não vai cansar. São coisas que a gente consegue manter. Está dentro da nossa zona de tranquilidade aqui, da gente conseguir fazer as coisas, né? Então, se a gente consegue ter uma compatibilidade ok com alguém, a gente tem uma zona ok aqui de várias possibilidades que a gente consegue agir. Então, a gente precisa cada um ceder um pouco para se encontrar nesse meio do caminho e identificar onde é esse meio do caminho que não é assim, muito cansativo, muito difícil para ambos ou para um membro do casal, tá? Só que aqui a gente tem um primeiro problema, né? Quando a gente pensa assim, mesmo que a gente tenha uma compatibilidade ok com alguém e exista toda essa área aqui no meio, existem casais em que, pelos mais diferentes motivos, às vezes por ser um relacionamento abusivo, ou às vezes por uma das pessoas ter um padrão de querer agradar muito as outras, ser um camaleãozinho social ou alguma coisa assim, né? Por qualquer motivo, às vezes os dois do casal contribuem para isso. Geralmente os dois acabam contribuindo para isso de alguma maneira, mesmo que na melhor das intenções, mesmo sem perceber o que estão fazendo. Então, o jeito que os dois acabam agindo mesmo tendo essa área de compatibilidade, acaba pendendo para o lado de uma das pessoas, tá? Isso é uma coisa muito comum em casais, em que uma pessoa, né, digamos assim, aqui vocês vão lembrar talvez de várias coisas que vocês já vivenciaram. Sabe aquela coisa do, nossa, parece que eu estou vivendo a vida da outra pessoa, né? Geralmente, a gente e o outro, a gente formou uma dinâmica em que eu tô cedendo demais e o outro tá puxando demais, ou pode ser o contrário, quem sabe eu que tô fazendo isso, né, que tô puxando demais, mas a gente tá fazendo com que o relacionamento ocorra nos termos mais de uma das pessoas do que de outra das pessoas. Nunca vai ser exatamente no ponto central, mas vai ser muito mais próximo do centro de uma das pessoas do que do centro de outra das pessoas. É sempre ele que escolhe o filme. É sempre ela que escolhe o rolê. O jeito, os presentes, as coisas, tudo tem que ser do jeito da outra pessoa, sabe? Ou, eu tô fingindo ser quem eu não sou para agradar a outra pessoa, quem sabe, né? Então, isso aqui é mais ou menos uma representação do que está acontecendo. O jeito que vocês estão agindo está muito dentro da zona de sustentabilidade de uma das pessoas desse casal. Para a pessoa aqui da direita, deve estar sendo muito fácil, muito cômodo manter isso. De novo, a pessoa às vezes nem pode estar se dando conta de que isso está fazendo mal. Tá? Às vezes essa pessoa está falhando em se comunicar. Né? Às vezes a pessoa está querendo agradar demais e essa nem está percebendo. Para ela acha que está aqui no centro de compatibilidade dos dois. Ou quem sabe essa pessoa está muito mal intencionada e está sendo abusiva, controladora, está tentando mudar a outra pessoa, quem sabe, não sei. Né? Mas o fato é, a pessoinha aqui da esquerda, né, percebam que isso aqui está fora da zona de sustentabilidade dela. Ou seja, ela consegue manter isso por algum tempo, mas não indefinidamente. E se isso acontece, aí o negócio fica complicado, porque, sinceramente, a pessoa da esquerda não vai aguentar mais alguma hora. E aí vai dar todos aqueles problemas que vão levar para o término. Ok? Então, não apenas a gente tem que garantir que tem uma compatibilidade ok, mas a gente também tem que garantir que a gente está aproveitando a zona de compatibilidade e não está cedendo demais ou não está puxando demais o relacionamento para o nosso lado. Tem que ficar dentro de uma zona de sustentabilidade para ambas as pessoas do casal. Tem que ficar, né, o nosso comportamento ele tem que estar aqui nesse centro, nessa zona que tem a interseção entre as zonas de compatibilidade dos dois. Mas aqui, eu quero pensar mais algumas coisas com você. Vamos mais longe, tá? Vamos um pouquinho mais longe. Essa aqui é a base da coisa. Mas vamos pensar. Isso aqui é uma compatibilidade mediana. Já dá para o gasto. Isso aqui, quem sabe, já deva, né, se outros fatores ajudarem, como diálogo e todas as outras coisas que a gente falou,
Isso aqui já é uma compatibilidade o bastante para conseguir manter um relacionamento duradouro. Vamos deixar a coisa um pouco mais difícil. Aqui, ó. Isso aqui é um relacionamento que pode dar certo, tá? É um relacionamento amoroso que pode dar certo. Mas vocês estão percebendo que a compatibilidade dos dois é só isso aqui? Tá muito perto do limite. Ou seja, um relacionamento de baixa compatibilidade é um relacionamento em que vai ser muito, mas muito trabalhoso para ambos. Ele pode ser muito duradouro, quem sabe pode durar para sempre, pode ser satisfatório, mas ele vai exigir muito dos dois membros do casal, tá bom? Ele vai exigir pra caramba dos dois membros do casal, de modo que muitas vezes alguma pisada em falso já vai ser o bastante para aquele relacionamento ir por água abaixo, mesmo que as coisas estivessem funcionando até agora. Ele vai ser trabalhoso, né? Ele vai exigir um certo cansaço. E a gente sempre tem que se perguntar, será que vale a pena tanto investimento para se manter assim? Quem sabe o que vocês estão ganhando é maravilhoso, aquela pessoa seja maravilhosa em vários sentidos, e você ame muito aquela pessoa, mas tem que se perguntar, tá valendo o esforço? Né? Esse é um ponto muito importante. Então isso é um relacionamento de baixa compatibilidade, tá? Mas a gente pode piorar a coisa. E eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Uma coisa bem triste. Boa parte dos relacionamentos amorosos não é isso. Não é isso. É literalmente isso, tá? É literalmente isso aqui. Tem boa parte dos relacionamentos amorosos que não existe uma zona de compatibilidade. Ou é uma zona de compatibilidade, assim, nossa, mínima, né? Mas em alguns relacionamentos a gente ama uma pessoa, se atrai para uma pessoa completamente diferente, muito atraente para nós em vários sentidos. Não estou falando só no sentido físico, mas história de vida, comportamentos, características, personalidade e tal. Mas no final das contas vocês são muito diferentes. E é muito comum a gente amar essas pessoas muito diferentes, né? Aquela boa e velha máxima dos opostos se atraem. Porém, a gente não tem nenhuma zona de compatibilidade, né? E o que acontece nesses relacionamentos? Vocês podem tentar fazer a coisa que a gente estava falando antes. Vocês podem encontrar sim um meio termo para vocês dois, em que cada um vai ceder na mesma quantidade. Mas mesmo assim vai ficar fora da zona de compatibilidade, a zona de sustentabilidade dos dois. Percebem isso? Vocês podem fazer tudo exatamente certinho, mas vai estar fora da zona de sustentabilidade dos dois. E isso aqui é o que eu mais garanto que é um relacionamento que está, na prática, fadado ao fracasso. Esse relacionamento não vai. E é muito comum, ainda por cima nesses casos, que não se tente ou não se consiga encontrar esse meio termo e, na verdade, acabe acontecendo a mesma coisa daquele anterior, né? Alguém sai ganhando, assim, para alguém aquele relacionamento tá tranquilo, mas para alguém, cara, olha a distância entre uma coisa e outra aqui. Alguém tá cedendo demais. Às vezes para alguém aquele relacionamento tá super funcional, mas ele não tá percebendo muitas vezes que a outra pessoa tá se ferrando muito por aquele relacionamento que tá fadado ao fracasso. Isso às vezes acontece, né? Às vezes a gente pode ser essa pessoa que não tá percebendo, ou às vezes a gente pode ser aquela pessoa que não tá se dando conta de que tá desrespeitando pra caramba aqui, ó, esse nosso limite, tá? A gente, sendo nós essa pessoa ou essa outra pessoa, a pessoa que tá ganhando, tá mais de boa, a pessoa que tá perdendo, tá sacrificando muito, a gente precisa perceber o mais rápido possível que o relacionamento tá desbalanceado. E de novo, muitas vezes ambos falham nessa comunicação, mas percebam, mesmo que as duas pessoas comuniquem bem, mesmo que elas consigam dividir bem pra caramba o jeito de ser e ficar aqui se encontrar no meio, mesmo assim esse relacionamento não tende a dar certo. Alguém vai tiltar, alguém vai desistir. Não tem durabilidade esse relacionamento. E aí, eu quero apresentar para vocês o melhor dos exemplos pra gente ir um pouquinho mais pra frente. Olha só isso aqui.
Cara, tá, vamos ser mais singelos. Lembra que eu falei dos 80% de compatibilidade já tá ótimo? Eu acho que isso aqui nem é 80%. Talvez seja menos ainda. Mas saca que maneiro. Percebem? Esses dois seres humanos não são iguais. Eles não são a mesma pessoa. Eles são essencialmente diferentes. O ponto de um e o ponto de outro estão distantes entre si. Mas olha essa zona de compatibilidade de ambos. Olha quantas coisas aqui existem de formas diferentes de agir que não são, vamos dizer assim, necessariamente aquele pontinho aqui no meio do caminho. Eles podem se encontrar aqui no meio do caminho, mas eles podem se encontrar aqui, 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 aqui. Opa, aqui não, desculpa. Aqui, 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 aqui. Eles podem se encontrar em vários lugares. Eles podem agir de maneiras muito amplas um com o outro, genuinamente. E serem felizes e terem compatibilidade, tá tudo bem, não vai ser pesado demais para nenhum dos dois. Quem sabe um dia uma das pessoas pode pedir só o sabor de pizza que ele quer pedir. E a outra pessoa vai estar de boa, porque ele também gosta daquele sabor de pizza. Não é o favorito dele? Não é. Cara, ele preferia estar comendo uma pizza portuguesa? Preferia. Mas ele também gosta de calabresa. E tá tudo bem. Calabresa é o favorito do companheiro, da companheira dessa pessoa. Tá tudo bem aquele dia pegar só uma pizza de calabresa pequena. Tá ótimo, sabe? Tá tudo bem a gente assistir. Tá tudo bem a pessoa deixar ligado um rock alto, mesmo que o nosso gênero favorito seja K-pop, mas a gente também gosta de rock. Então tá ótimo. Estão percebendo como isso aqui torna tudo muito mais fácil? Então, esse aqui é o ideal quando a gente está pensando em compatibilidade em um relacionamento.